Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se-lhe um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou ao esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor Deus, e que o Teu Espírito nessa noite tenha liberdade, Senhor Deus, de falar ao nosso coração, de penetrar ao mais profundo do nosso coração, Senhor Deus, para que possamos sair daqui com os nossos corações em paz contigo, sabendo que estamos prontos para a Tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Parábola das 10 virgens, uma das únicas parábolas que Jesus fala sobre o casamento. Eu confesso aos irmãos que essa é a parábola que eu nunca gostei muito de ouvir. Porque essa parábola ela fala de umas coisas que, quando se diz respeito à vida cristã, é o tipo da parábola que põe a gente, deixa a gente sempre com a pulga atrás da orelha. E sempre quando eu li esse texto dessas 10 virgens, de 5 vão quando o noivo chegar, vão estar prontas, e as outras 5 não vão estar prontas, e eu sempre fico com aquela coisa: como é que vai ser isso? Quando Cristo chegar, uns crentes vão subir, outros vão ficar, e eu sempre me perguntava: será que eu vou ficar? Será que eu vou? E eu sempre fiquei com a pulguinha atrás da orelha quando eu ouvi essa mensagem, porque o pecado ele é algo que ele é presente na vida das pessoas, inclusive dos crentes. O João, o evangelista, ele fala na sua primeira carta que aquele que diz que não peca é mentiroso. Não o pecado corriqueiro, porque se nós temos um pecado corriqueiro que sempre nos acompanha, João fala ao contrário. Ele fala que se nós vivermos deliberadamente pecado, nós na verdade estamos andando em trevas. Se nós andamos em trevas, nós não conhecemos a Jesus Cristo. Mas o pecado ele traz essa tristeza e ele traz essa dúvida, e sempre quando eu li esse texto dessa parábola, eu sempre me colocava: será que esse pecado que vez por outra ataca as nossas vidas, será que esse pecado que vez por outra nós acabamos por cair, será que esse pecado ele tem poder e se eu acontecer de estar pecando bem na hora que Jesus chegar, ele me pegar, como o pessoal diz, com a boca na botija, e perceber que você vai ficar. Eu sempre pensava disso, como se o nosso pecado fosse pela minha santidade que eu fosse subir ou descer. Não é. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Nós seremos arrebatados pela graça de Jesus. Nós estaremos para sempre com Jesus pela sua graça, não por aquilo que eu faço ou pela minha santidade, pelo meu poder de vencer sobre o pecado, mas pelo poder de Jesus Cristo, dele que venceu o pecado na cruz do Calvário. Não na minha força, mas pelo poder de Jesus Cristo. Mas essa parábola, Jesus, ele quer nos exortar. E ele nos exorta, e ele vem exortar a sua igreja, de que efetivamente, nos últimos tempos, nos tempos onde Jesus estiver para chegar, o cenário que será encontrado do reino de Deus é este cenário, de crentes que estão prontos e crentes que não estão prontos. Aqui nós temos esse cenário deste casamento, e Jesus ele vai falar sobre esse casamento, E um casamento à moda oriental, ele é bem diferente do casamento que nós conhecemos, Aliás, o sistema de casamento, do noivado, do casamento, o casamento oriental, ele é diferente. Começando a diferença de que no casamento oriental, quem paga todas as coisas, a festa, essas coisas, é o pai do noivo.
né? Aqui no Brasil é comum que o pai da noiva é que dá a festa. Graças a Deus, porque eu tive 2 meninos, né? Então, a noiva que escolhem um pai bem rico para dar uma festança, né? Mas aqui no Brasil é assim, né? Aqui no Brasil, normalmente é o pai da noiva que dá a festa, né? Tem a festa bonita, e quando o pai não pode muito, aí ou faz uma festa mais simples, e um bolinho, né, com guaraná, e já tá bom, né? Vamos lá, o meu foi assim, bolinho guaraná, teve docinho também, né? Os irmãos estavam aqui, né? São testemunhas, né? O diabético na minha festa estava perdido, só teve bolo, guaraná, teve Coca Zero também. Mas o casamento, ele era diferente, né? Desde o noivado, né? O casamento, ele era o casamento oriental, e até hoje muito feito assim, né? Tem-se um contrato de casamento, né, onde o homem chega para a mulher e realmente eles fazem esse contrato. Bom, nós vamos casar, e a partir do momento que é contratado do casamento, o que aqui no Ocidente nós chamamos de noivado, né, o noivo ele sai e ele vai preparar uma casa, né, para o povo morar, né, ele vai preparar uma casa para que ele possa ter a sua família, né, por isso que na Bíblia fala: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão eles uma só carne. Isso é o casamento. O casamento, em primeiro lugar, é deixar o meu pai e a minha mãe. Então, eu tenho que deixar o meu pai e a minha mãe e construir, ter a minha casa, nem que seja no fundinho da casa do meu pai e da minha mãe, mas eu tenho que sair, né, do mesmo telhado, né? Pode ser no outro telhado, né? Puxadinho não pode, tem que ser outro, né? Então, esse é o casamento, né? E esse é o casamento oriental, né? O pai do noivo pagava tudo, se preparava a casa antes de poder receber a noiva. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele fala em Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32, o apóstolo Paulo falou uma coisa intrigante a respeito do casamento, porque ele compara o casamento com o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Veja Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32, diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Veja, meus irmãos, que o casamento, ele nada mais é do que uma figura daquilo que acontece com Cristo e a igreja. Com Cristo e comigo e com você, a partir do momento que Deus ele deseja fazer um pacto. Assim como o casamento, ele é tido como um pacto para nós, um pacto onde um noivo e uma noiva se achegam diante de Deus e firmam um pacto, um propósito de fidelidade. Assim também é entre Cristo e a igreja. É o pacto que Deus ele faz esse pacto conosco. E é muito interessante a analogia, porque o pai do noivo já pagou todo o preço. Deus ele já pagou todo o preço dessa aliança. Foi Ele quem pagou através da morte do seu filho. Foi Ele quem pagou este preço. E Jesus falou que Ele iria nos preparar morada. Assim como o noivo preparava a casa, Jesus ele também falou: eu vou preparar morada, e eu vou vir para buscar. E Jesus, ele é este noivo que irá buscar a sua igreja. Ele já também preparou roupas brancas para a sua igreja. Assim como a noiva entra de roupas brancas, assim também Cristo já tem preparado roupas brancas para a sua igreja, para a sua noiva. E esse mesmo Jesus, ele requer fidelidade dessa noiva. Jesus, ele quando fala e ele quando nos ensina através dessa parábola, ele vai nos dizer e ele quer nos ensinar que é preciso que essa noiva ande de maneira digna. É preciso que essa noiva seja fiel. E por isso que ele coloca essa parábola das 10 virgens. Ele diz que 5 mulheres virgens estavam preparando os seus noivos, o seu noivo, e quando chegaram, existiam 5 mulheres prudentes e 5 mulheres que eram chamadas de loucas, né? E a grande diferença entre elas é que as prudentes tinham óleo para suas lâmpadas, para que a chama pudesse estar acesa. E eu não sei porque esse noivo ele só deixaria entrar as noivas que tinham óleo, mas é isso que Jesus está dizendo. E o esposo estava tardando e elas pegaram no sono. À meia-noite houve-se o clamor, aí vem o noivo e elas se levantaram e... cadê minha lâmpada? E elas loucas viram que não tinha óleo. E elas falaram: me dá um pouco do seu. E ele falou: não dá, vai comprar em algum lugar. E elas foram comprar. Quando voltaram, deram com a cara na porta e o noivo falou: eu não conheço vocês.
Eu não sei quem são vocês. E essa é a parábola das 10 virgens. O que Jesus ele quis dizer com isso? À primeira vista, parece um noivo injusto. Um noivo que, se a noiva não estiver preparada a hora que ele chegar, parece que não vai dar tempo. E Jesus ele quer nos ensinar. Vamos ver o que Jesus ele quer nos ensinar. Eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite sobre essa parábola. O que Jesus ele tem a nos dizer. A primeira coisa que nós vemos, meus irmãos, é que Cristo ele quer exortar a sua igreja. Existem muitos teólogos que dizem que os capítulos 24 e 25 de Mateus não são para a igreja, que a igreja não vai estar mais aqui, que isso é para Israel. E eu não creio dessa maneira. De outra sorte, Jesus não estaria nos ensinando, não estaria colocando todas essas coisas para os seus discípulos. Mas Jesus ele coloca algumas coisas que nós devemos refletir. A primeira delas é que pode ser que demore. Ao mesmo tempo que o Evangelho fala da iminência da chegada de Jesus Cristo, eu não sei se Jesus vai chegar hoje à noite, amanhã cedo, é possível que ele chegue. Essa doutrina da iminência é uma doutrina verdadeira, de que nós devemos vigiar e orar, porque nós não sabemos quando isso estará para acontecer, se bem que o apóstolo Paulo diz que muitas coisas ainda devem acontecer antes da chegada de Jesus Cristo, entre elas a revelação do anticristo. Mas o que Jesus ele está dizendo também, uma verdade, é que pode ser que demore, pode ser que o noivo demore um pouco, como ele tem se demorado. E nessa demora, acaba-se que muitos cristãos acabam por fazer algumas coisas que desagradam a Deus, porque parece que Deus ele está longe, e é interessante a mensagem daquilo que vem na nossa cabeça quando a gente pensa que Deus está longe, porque existem duas coisas que são erradas no pensamento com relação a Deus. O primeiro é que Deus está muito acima, tão acima de modo que ele não vai se importar comigo. Às vezes nas nossas orações, quando nós oramos por alguma coisa que parece impossível, talvez aquele sentimento e aquele pensamento venha a nós de que Deus está tão acima, mas tão acima que acho que Ele nunca vai chegar aqui e vai fazer algum milagre na minha vida. E para estas coisas existem a fé, de saber que Deus ele é um Deus que está perto. Mas também existe o pensamento errado, é de que Deus, na linha do tempo, Ele está muito longe para chegar. E está tão longe que nunca vai chegar. Que eu acho que eu nunca vou ver Jesus voltar. Que eu acho que eu nunca vou ver Cristo chegar nas nossas vidas. E meus irmãos, eu gostaria de dizer que Deus ele está conosco. O livro de Isaías diz que Deus ele não é um Deus que está longe. Deus é um Deus que está perto de nós. As suas mãos estão estendidas para nós. Os nossos pecados é que nos fazem separação de Deus. E Deus ele também, ele vai voltar. Jesus ele vai voltar. E a sua ação em nossas vidas é uma questão de tempo. Não é uma questão de se vai acontecer, mas é uma questão de quando irá acontecer. Por isso que eu acho muito interessante essa mensagem dessa parábola, porque Jesus, ele não fala de se irá acontecer, mas sim quando irá acontecer, porque Cristo vai voltar. E Cristo, a volta de Cristo é uma questão de tempo, não é uma questão de possibilidade, mas é uma questão de tempo, porque é certeza que ele vai voltar, ele irá voltar, ele irá reinar nesse mundo com vara de ferro, e ele irá buscar a sua igreja, todos aqueles que esperam. Cristo irá voltar. Cristo está voltando. Pode ser que demore. E a pergunta é: como ele me encontrará? Como ele encontrará a mim e a você? Como será que Cristo iria encontrar você? E você, quando você lê, ou quando você ouve essa parábola, com qual tipo de virgem você se compara? Será que você se compara com aquela pessoa que é prudente, que tem a sua lâmpada cheia de óleo, a sua lâmpada brilhando sempre, ou será que você se compara com aquela virgem que são chamadas aqui de loucas, as mulheres que não tinham óleo nas suas lâmpadas? Como será que Cristo nos encontrará? Vamos ver a diferença dessas duas mulheres. Em primeiro lugar, gostaria de falar das loucas. Aqui na nossa Bíblia é colocado como loucas ou como nécias, mulheres que não são prudentes, aquela pessoa que não é prudente. E em outros lugares também nós temos essa mesma palavra, mas um texto muito interessante que eu gosto é no Salmo 14, versículo 1. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo número 14, que fala do louco, do nécio, da pessoa que não tem entendimento. Veja o que diz essa pessoa, o que faz essa pessoa, como que vive essa pessoa. Salmo 14,
versículo 1, primeira parte. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. É assim que vive o louco. Sabe como o louco vive? Achando que Deus não existe. Achando que eu nunca vou precisar dar contas daquilo que eu faço. Achando que eu posso fazer todas as coisas e que Deus não me julgará. Assim vive o nécio. Ou, mais ainda, ele vive achando que Deus ele não vai vir, vai demorar tanto que eu nunca vou vê-lo. De maneira que ele está tão longe de mim que ele não existe para mim. Isso é o que o louco pensa. Ele não existe. É interessante Jesus ele colocando como dizendo que existem pessoas que se dizem cristãos, pessoas que estão debaixo da aliança de Deus, que se dizem estar debaixo da aliança de Deus, dizendo, eu sou noiva de Cristo, ou dizendo, eu sou uma pessoa que quando Cristo voltar eu vou estar esperando, porque isso é a igreja. Essas 10 virgens, elas são revelação do reino de Deus. Veja que o reino de Deus é a igreja de Deus, o reino dos céus, ou o Mateus ele coloca como reino dos céus, e a diferença é que ele diz reino dos céus, porque ele fala o reino dos céus como judeu. O judeu não diz o nome Deus, ele diz sempre céus, ou o nome, ele sempre se refere a Deus como uma palavra diferente, não como Deus. Por isso que no livro de Mateus a gente tem reino dos céus, e no livro de Lucas e João o reino de Deus, mas é a mesma coisa. Mas veja que isso é uma revelação da igreja. Dentro daquilo que se diz igreja, nós temos pessoas que realmente estão esperando Jesus Cristo como noivas, e existem outros que acham que são noivas, mas quando Jesus voltar, Jesus vai dizer-lhes, eu não vos conheço. E a quem Jesus diz, eu não vos conheço, são essas pessoas que são loucas. Essas loucas, elas, em primeiro lugar, elas são pessoas que vivem como se Deus não existisse. Podem fazer o que quiser, porque em seu consciente acham que Deus nunca irá julgá-las. E é por isso que tem as suas lâmpadas vazias, né? Essa lâmpada vazia, ou seja, a lâmpada sem o óleo, e o óleo na palavra de Deus, ele é tido como o Espírito Santo. Em Zacarias capítulo 4, vamos abrir em Zacarias capítulo 4, versículos 1 a 6. Zacarias capítulo 4 fala da visão de Zacarias a respeito da menorá. A menorá é aquele candelabro de sete hastes, que é muito usado, né, pelo povo judeu. Provavelmente você já deve ter visto aquela que parece um castiçal, que são com 7 hastes, né? Zacarias capítulo 4, versículos 1 a 6. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse, o que vês? E eu disse, olho e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que isto é? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, o azeite, na palavra de Deus, ele é tido como o Espírito Santo. A unção, o óleo é tido como a presença do Espírito Santo. Por isso que quando nós olhamos, essas virgens são mulheres que não têm o Espírito Santo. São pessoas que nunca tiveram um contato com o Espírito Santo de Deus. Lembrando-nos que o Espírito Santo, ele é aquele que está agindo na igreja depois que Jesus subiu aos céus. Jesus ele foi, mas ele falou, eu vou, mas eu vou deixar-vos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que é o poder de Deus na terra hoje. Ele é a pessoa que Deus utiliza, aliás, ele é o próprio Deus que age na igreja hoje. É através do Espírito Santo de Deus. E essas virgens nécias, essas virgens loucas, são tidas como essas mulheres que nunca conheceram o poder de Deus nas suas vidas. Por isso são pessoas que Cristo exorta para que pensem sobre si em suas vidas, têm tido a lâmpada acesa através do Espírito Santo ou não. Porque aquelas mulheres, em algum momento, elas têm essa lâmpada acesa. Mas eu não sei quantos aqui já acenderam um pavio de vela, sem a vela. Pega fogo, né? Se você pegar a vela
né? Aquela vela, aquele tubo de parafina que tem um pavio que vai desde lá de baixo até lá em cima. Se você pegar só aquele pavio sem a parafina e botar fogo, ele vai pegar fogo, vai ficar um pouquinho e logo apaga. Aí depois você vai precisar colocar de novo um pouquinho mais fogo, o fósforo, o isqueiro, põe mais um pouquinho e logo se apaga. É diferente da vela que tem a sua parafina, o seu combustível. Quando você coloca fogo no pavio, aquilo fica aceso. Por quê? Porque é o óleo que dá, assim como uma lâmpada também, né? A lâmpada, só que coisa é a lâmpada, mas não sei quantos aqui já tiveram em casa, que é a lâmpada de a gás, né? Lampião a gás. Quantos aqui já acendeu um lampião a gás? Pouco, né? Tão velho que é. Eu já acendi, mas não sou velho não, viu? Eu já vi. Mas por quê? Porque eu ia pescar, às vezes meu tio levava um lampião a gás, né? Porque era longe, não tinha como acender lâmpada, ele levava um lampião a gás. Mas você acendia o pavio e aquela botija de gás, aquela botijinha pequena, ela era suficiente para manter aquele gás. Assim, meus irmãos, essas são chamadas de loucas, são pessoas que não têm em si o Espírito Santo de Deus, ou seja, pessoas que nunca conheceram a Deus. Pessoas que ao mesmo tempo existem a possibilidade de estar no meio de nós. Porque Jesus ele fala que quando ele olhar para a igreja, existirão pessoas lá no meio da igreja que se dizem: eu sou crente, eu me visto como crente, eu falo como crente, né? E se as pessoas que você pergunta, você é crente? Eu falo: ah, claro, pastor, eu nasci na igreja, né? Não é verdade, não é todo mundo que nasce na igreja é crente. Assim que se você nascesse na garagem, você não ia ser um carro. Nós, meus irmãos, o crente não é uma coisa que vem de pai para filho. O crente é algo que se experimenta. O evangelho é algo que se experimenta. Por isso que Deus diz na sua palavra: provai e vede que o Senhor é bom. Nós devemos prová-lo. Enquanto nós não provamos, enquanto nós nunca viemos a conhecer este Jesus Cristo crucificado, que está vivo e intercede por nós à destra de Deus. Enquanto nós nunca o conhecemos, nós seremos chamados como loucos. Veja que Jesus, ele quando chega para essas virgens, que quando se chegarem a ele no último dia, Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. E a pergunta que fica a nós: será que nós conhecemos a Jesus? Existe uma maneira de nós sabermos em nossas vidas, de nós podermos olhar para dentro de nós e vermos se nós temos ou não Jesus Cristo. É fácil. Sabe como é? É olhando para dentro de nossas lâmpadas e vendo se existe óleo dentro de nós. Ou olhando para as nossas vidas e constatar se o fogo que vez por outra queima dentro de nós não é um pavio que logo se apaga. Porque é isso que acontece com muitas pessoas. O seu cristianismo é algo que é um pavio, que eu vou na igreja uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, e quando eu chego, aquela queimação por dentro, aquela mensagem que é impactante, aquela mensagem que parece que queima dentro da gente, e a gente sai na segunda-feira com aquele sentimento de que eu vou ser um missionário, e na terça-feira eu já esqueço, eu só vou lembrar no ano que vem quando eu voltar para a igreja. Existe uma maneira de saber se nós somos realmente essa noiva, e Jesus é isso que ele vai nos colocar, de maneira que quando eu olho para Jesus e quando eu olho para essa parábola que Jesus chega, existem 2 sentimentos. O primeiro sentimento que pode haver é o sentimento de medo, mas o sentimento de medo ele só existe se realmente eu souber que eu tenho culpa no cartório, e isso é um sinal de que alguma coisa está errado comigo e eu preciso me ver com Deus. Por isso que se você quando ouve essa parábola das 10 virgens e você fica com a pulga atrás da orelha, não sabendo se é das 5 que vão subir ou das 5 que vão receber um não de Jesus, hoje é uma oportunidade que nós temos de acertar nossas contas com Deus. Hoje é uma oportunidade que nós temos de nos achegar diante de Jesus Cristo e dizer: Jesus, eu sei que eu preciso de Ti, eu sei que eu preciso do Senhor, e somente através do Senhor eu posso ser salvo. E Jesus Cristo ele nos salva. E este é o segundo sentimento que eu tenho, é uma mensagem de esperança. Não de maneira que quando eu leio esse texto eu não tenho medo, mas eu tenho a esperança de que Jesus vai voltar e de que nós teremos para sempre com Ele, e de que Jesus, quando Ele nos volta, Ele vai olhar se o seu Espírito está sobre nós, não se existe alguma
se eu sou uma noiva feia ou se eu sou uma noiva bonita, se eu sou uma noiva alta ou uma noiva baixa, uma noiva mais cheinha, uma noiva mais magrelinha. Mas não pela nossa beleza, mas pelo trabalho que Jesus Cristo fez em nós. Por isso, meus irmãos, existe uma maneira de nós sabermos. Em primeiro lugar, é sabermos se esta lâmpada que está em nós é uma lâmpada que está sempre acesa. Será que essa lâmpada que nós carregamos, essa chama do Evangelho que está dentro de nós, será que é algo que está sempre aceso? Ou será que tenho sempre que ficar acendendo? E é algo que quando eu chego na igreja acende, e quando eu saio perto da igreja se apaga. E quando eu volto para a igreja ela acende, e quando eu saio se apaga. Como que está essa chama dentro de mim? Meus irmãos, a chama, o combustível desta chama é o Espírito Santo. E Jesus, quando ele coloca esta analogia de que nós somos lâmpadas, Jesus Cristo, ele coloca isso para nós percebermos. Será que nós temos o Espírito Santo de Deus? E se falando isso para uma igreja, porque Jesus Cristo está dando essa mensagem para a igreja, por aqueles que estão esperando a Jesus. E a pergunta que nós temos é: será que nós temos este combustível dentro de nós? Será que o Espírito Santo ele está dentro de nós? Porque Jesus, quando ele subiu aos céus, e os discípulos, a pergunta quando Jesus fala, no dia que Jesus subiu aos céus pela última vez, em Atos capítulo 1, versículo 7, se você for perguntar, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus: Jesus, quando que vai acontecer essas coisas? Jesus, quando que você vai reinar? Jesus, quando que vai ser o grande dia? Quando que vai ser o grande dia da inauguração do seu reino? Quando que vai ser, Jesus? Vai ser hoje? E Jesus, ele fala para os seus discípulos: olha, não compete a vocês saber quando que vai ser. Mas uma coisa eu digo para vocês, é como que vocês têm que estar enquanto eu não chego. E por isso que ele fala em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós receberíamos o poder de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Talvez quando nós ouvimos essa mensagem das 10 virgens, a primeira pergunta que viríamos sobre Jesus é: quando que Jesus vai voltar? Vai ser essa semana, pastor? Vai ser a semana que vem? Vai ser o mês que vem? Vai ser o ano que vem? Quando que vai ser? Porque eu quero estar pronto. Quem aqui quer estar pronto quando Jesus voltar? Levanta a mão. Eu quero. E se eu souber que ele vai chegar amanhã? Ah, pastor, eu me batizo hoje à noite, pastor. E se puder, faz uma ceia aí depois do meu batismo, porque eu quero estar pronto, pastor. E Jesus, ele não se preocupa com quando, mas é como é que nós deveríamos estar. E por isso que Jesus, ele não responde aos seus discípulos dizendo: quando é que eu vou voltar? Mas ele disse que nós receberíamos este poder. O poder do Espírito Santo, esse Espírito Santo, este óleo para encher as nossas vidas, para que nós pudéssemos testemunhar. De maneira que nós poderíamos nos perguntar: será que eu tenho testemunhado? Será que eu tenho constatado esse poder em minha vida para testemunhar? Será que eu no meu dia a dia, quando eu olho para a minha lâmpada, será que eu percebo este poder em minha vida para testemunhar? Será que eu recebi esse poder? Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus diz aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Nós somos essa lâmpada de Jesus Cristo. Enquanto Jesus não está na terra, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Nós somos aquele que age através de Jesus aqui na terra. Nós temos testemunhado. Nós como igreja temos testemunhado. Nós temos sido uma lâmpada acesa ou temos sido uma lâmpada apagada. Talvez você possa dizer: pastor, eu não vejo isso dentro de mim. Pastor, eu não percebo esse poder dentro de mim. Pastor, a minha vida é a mesma, sempre foi a mesma. Eu nunca tive, parece que eu não conheço. O senhor falando aí, eu percebo que eu não conheço a Deus. E eu quero dizer para você que isso não importa se você nunca entregou sua vida para Jesus, ou se você já é batizado há 50 anos. Porque nós devemos viver como aqueles que têm o poder do testemunho de Jesus Cristo dentro de nós. É isso que Jesus ele vai ver quando ele chegar. Se nós temos o Espírito Santo prometido a todos aqueles
que crescem em Jesus Cristo. Será que nós temos percebido esse poder dentro de nós? Poder do Espírito Santo. Será que eu tenho constatado na minha vida e eu posso olhar para trás e poder dizer: Jesus Cristo mudou a minha vida? Antes eu era assim, antes eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Hoje eu fui transformado. Hoje eu sou algo mais que a neve. Será que nós podemos dizer isso de nossas vidas? Se você não vê isso na sua vida, ou talvez que você, quando você vê a sua vida e a sua lâmpada, você fala: pastor, eu até vejo, mas a chama está tão fraca, eu preciso de mais. Pastor, eu preciso de mais óleo, porque eu não sei se até quando Jesus chegar, se esse óleo vai dar. Talvez nós devêssemos fazer como diz o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Meus irmãos, são esses os discípulos que Jesus procura hoje. Homens e mulheres que busquem a Deus com todo o seu coração. As nossas lâmpadas precisam estar cheias. Não é isso que nós temos visto na igreja. Aliás, essa é uma promessa de Jesus. A promessa de que quando Ele voltar, Ele irá encontrar na sua igreja homens e mulheres prontos e homens e mulheres que não estão prontos. A promessa está aí. O que você vai querer ser? Homens e mulheres que estão prontos? Ou vão querer ser homens e mulheres que não estão prontos? Cabe a você a decisão nessa noite. A decisão de se achegar a Jesus e a decisão de dizer: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero fazer o que é certo. Jesus, eu quero começar a te seguir. Porque somente a partir desse momento, do momento que nós decidimos, a palavra de Deus diz que um novo nascimento ocorre dentro de nós. E quando esse novo nascimento ocorre, esse próprio Jesus, Ele é fiel para prosseguir fazendo a obra, santificando a nossa vida e transformando a nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós, para que nós possamos sempre estar com as nossas lâmpadas cheias, buscando a Deus, para que esse poder de Deus possa fazer com que nós venhamos ser homens e mulheres que testemunham do seu reino.